Olá, minha turminha do Tô Graduado. Nossa disciplina Empreendedorismo e Inovação no Agronegócio está quase chegando na reta final. E hoje nós vamos falar de planejamento empreendedor, sobretudo a ferramenta Plano de Negócios. Nós vamos trazer para vocês o que é um plano de negócio, sua importância e principalmente vamos permear um pouquinho aí sobre todas as suas 7 fases. Vamos falar da descrição da oportunidade de negócio, a análise de mercado, planejamento de marketing, planejamento operacional, o planejamento financeiro e, por fim, a projeção de cenários e a avaliação final estratégica sobre o negócio que estará sendo planejado. Então, bora para a aula. Vamos iniciar trazendo o que é um plano de negócio. Bom, eu venho falando para vocês ao longo dessa disciplina que para empreender é necessário muito planejamento. Inclusive, o planejamento é uma das características fundamentais do comportamento de empreendedor, a busca de conhecimento e planejar sobre aquilo que vai atuar. Pois bem, o plano de negócio é justamente uma ferramenta para esse planejamento. Ela vai funcionar como um guia do empreendedor para aquele negócio. Nesta ferramenta vão estar descritas todas as diretrizes, todas as metas daquela atividade que o empreendedor pretende desenvolver, ou que ele já desenvolve e pretende melhorar o quesito planejamento. Basicamente, um plano de negócio é um documento escrito que descreve os objetivos do negócio, quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, todo o cenário ali de ameaças, de oportunidades, traça toda uma radiografia, né, uma carteira de identidade, certidão de nascimento e plano de vida para aquele negócio. E isso demonstra conhecimento sobre aquilo que vai se fazer, porque é necessário buscar conhecimento para poder escrever esse plano, para poder elaborar esse documento. E isso acaba diminuindo os riscos e as incertezas do negócio. Ele não vai eliminá-los, mas a gente sabe que os riscos pertencem ao cotidiano do empreendedor, mas consideravelmente são diminuídos a utilizar-se o plano de negócio. O plano de negócio permite, então, identificar e restringir os seus erros ao papel, ao invés de, como a gente diz, meter as caras e cometer esses erros lá no mercado. Então, ali, os seus erros já vão ser previstos no papel e aquelas ameaças que o mercado pode trazer também. Para quem quer iniciar uma empresa, então, ele propicia muita segurança, né? Porque aumenta aí as condições de se alcançar êxito. Ou, se você não está começando uma empresa, ele vai te ajudar se a tua intenção for ampliar o seu negócio, ou promover inovações no seu negócio. A cada passo maior que a empresa vai dar, ela pode estar se utilizando do plano de negócio para fazer isso sempre com mais segurança. Mas além de o plano de negócio servir para tudo isso, né, para esse embasamento aí que dá segurança ao empreendedor, ele também é um aliado, por exemplo, naquele momento de se buscar parcerias. Eu posso chegar, por exemplo, para um agente financeiro, né, um banco aí que eu pretendo obter um financiamento e mostrar que eu tenho um plano de negócio. Aquilo dá muito mais credibilidade para quem vai emprestar dinheiro para aquela empresa, ou, por exemplo, para conquistar um sócio investidor para aquela empresa. Ele vai saber exatamente onde ele está pisando, que ele não está investindo o capital dele no escuro, porque ali é uma empresa com planejamento sólido que ele vai poder estar conhecendo ali no papel. Além de tudo, ele vai ampliar o seu conhecimento sobre aquela oportunidade de negócio que você identificou como provável sucesso. Agora, não é fácil, né? Preparar um plano de negócio é um documento extenso, um documento muito detalhado, e isso exige muita busca de informação, que vai implicar que você tenha paciência para isso e a persistência para obter essas informações. Mas isso são características do comportamento do empreendedor e é o que a gente precisa ter. Então, a função também do plano de negócio é fundamentar aquela sua ideia de oportunidade com números, com informações, com conhecimento. Não existe uma receita pronta de bolo para quem vai iniciar um projeto, um negócio, de que vai dar certo com 100% de certeza. Mas quem inicia com um plano de negócio bem elaborado já está a largos passos para que isso aconteça. Ajuda demais nessa segurança. Não existe um modelo apenas de plano de negócio. Existem diversos modelos, uns mais detalhados, outros menos, uns mais complexos, outros menos. Mas eles precisam ter uma estrutura essencial, que é caracterizada, primeiramente, por um sumário, para ter um documento assim, bem organizado, depois aquela descrição ali da oportunidade de negócio, algumas metas, uma análise de mercado como segunda fase, depois um plano de marketing, depois um plano ali operacional, como que vão ser ali as rotinas da empresa, um planejamento financeiro e, por fim, se projeta cenários,
Você vai fazer um planejamento financeiro, mas no final você vai projetar um cenário melhor, mais otimista do que aquele que você previu e o que você fará. Um cenário mais pessimista, como é que você vai se defender. E, por fim, uma avaliação estratégica, ou seja, você vai dizer se aquele negócio realmente pode ir para frente ou não. Porque sim, o plano de negócio pode te mostrar que aquele negócio não será tão viável após essa análise mais detalhada. E por fim você concluir que não vale a pena continuar. Como eu falei, é melhor errar no papel do que errar no mercado. Então ele te permite isso, é um estudo detalhado para saber se aquele negócio vai valer a pena. E essa última análise é feita ao final, nessa avaliação estratégica. Como todo bom documento para leitura, o plano de negócio inicia com o sumário, onde você vai indicar os pontos importantes do documento para o leitor e em que página estão. É o índice, né? O leitor ali vai ter uma ideia de cada seção que está contida naquele plano. Como todo sumário, é legal deixá-lo por último, depois de escrever todo o plano, porque só assim você vai saber em quais páginas vão estar cada uma das seções contidas nele. A primeira etapa é a descrição da oportunidade de negócio e algumas metas. Então você vai ali se apresentar para o leitor, apresentar a sua empresa, a sua ideia de negócio para quem estiver lendo. Então, de maneira muito simples, ali no máximo 2 páginas esse documento. Então você precisa despertar ali o interesse do leitor para que ele fique, para que ele permaneça no seu plano de negócio. Vai destacando ali os pontos mais importantes e uma visão geral desse planejamento. Vai descrever o que é a empresa, quais são os diferenciais competitivos, missão, visão e valores, o perfil dos empreendedores, os produtos e serviços que são ofertados, o mercado de atuação, aonde ela se localiza, qual foi o investimento inicial colocado na empresa, a forma jurídica, ali, o formato, né, se ela é microempresa, limitada, SA, e o enquadramento tributário, né, se ela se enquadra no simples ou em outro tipo de tributação. A segunda fase é uma análise de mercado. Você vai fazer detalhadamente uma descrição sobre o mercado que você vai atuar, após muito estudo. E a gente já teve alguns passos dados nesse sentido nas atividades anteriores, a análise 360, nos ambientes externos, né, no quadro modelo de negócio, enfim. Muita informação a gente já vem trabalhando nas atividades anteriores. Então aqui, basicamente, você vai detalhar como serão seus clientes, seus concorrentes e seus fornecedores. Um ambiente externo no qual a empresa irá interagir, que forma o mercado que ela vai atuar. Vai detalhar os produtos e serviços que serão oferecidos, o problema que será resolvido, como que você vai atender sua demanda de forma eficiente. E essas respostas você encontra respondendo a essas perguntas. Quem estará comprando? O que estará comprando? Por que estará comprando? Quais são seus hábitos de compra, sua renda, seu nível cultural, onde mora, qual é o estilo de vida? Veja que no quadro modelo de negócio a gente fez isso lá nos segmentos de clientes, né? Então aqui você está fazendo ali um raio-x do seu público-alvo. Também conterá uma análise descritiva dos seus concorrentes, como que eles se posicionam no mercado, que produtos eles vendem, quais são as especificações desses produtos, os benefícios que os concorrentes oferecem para os clientes, as políticas de preço, como vendem, por que os clientes compram ou deixam de comprar desses concorrentes. Isso tudo tem que ser descoberto e colocado nesse plano como forma de expor a sua competitividade. E aí finalize falando dos seus fornecedores, que são muito importantes. Nenhum negócio fica em pé sem fornecedores de confiança, de qualidade. Busque informações também sobre eles, sobre a sua reputação no mercado. E aí é bom sempre ter um cadastro atualizado com os preços, condições de pagamento que eles oferecem, né? Prazos de entrega, todas as informações desses fornecedores que você necessitará e que fará parceria. Depois, a terceira fase é um plano de marketing, onde você vai apresentar como a empresa oferecerá seus produtos, como os clientes saberão da existência dos produtos que você oferece, descrevendo esses produtos, sua utilidade, sua qualidade, diferenciando-se dos seus concorrentes e como a empresa será divulgada também. No plano de marketing, os pontos fundamentais são esses a seguir. Além da descrição dos seus principais produtos e serviços, qual é o preço, a sua estratégia de preço. Claro que você tem que considerar os custos, né, dos produtos e dos serviços e ter o retorno, né, o lucro desejado. Mas qual será a sua estratégia de preços nessa atuação no mercado? Quais são as estratégias promocionais? Como é que você vai promover? Como é que você vai apresentar, informar e convencer os seus clientes a comprar os seus produtos? Como irá divulgar? Todas as formas de divulgação, lembre-se que implicam em custo. Então, tudo isso vai estar dentro de uma estratégia de negócio. Qual será a sua estrutura de comercialização? Seus canais de distribuição,
de vendas, como os seus produtos ou serviços chegarão até os clientes. No quadro de negócio você já tem isso mapeado. E por último, qual é a melhor localização estratégica para você se instalar, né, para você ter o seu ponto? E, no plano de negócio, justificar os motivos que o levaram à escolha desse local. O planejamento operacional é a quarta fase. Nada mais é do que descrever como será na prática a operação da empresa, o seu processo ali de produção, comercialização, os equipamentos utilizados, os recursos humanos utilizados. Então é mostrar como será na prática o funcionamento do seu negócio, desde o layout até a gestão de pessoas. 4 componentes básicos, vamos ver aqui. O plano operacional tem que ter ali um layout do arranjo físico, como que aquele arranjo físico ali, os departamentos, a localização ali de cada setor foi pensada e planejada para oferecer a melhor eficiência para a empresa, a sua capacidade produtiva, né? Qual é a demanda que ela é capaz de atender por mês, os seus processos operacionais, os seus fluxos, por onde ocorrerão os caminhos, os fluxogramas das principais atividades-chave da empresa, qual é a necessidade de pessoal, né? Quantas pessoas e com quais formações, com quais perfis, com quais habilidades você vai precisar para tocar o seu negócio. Basicamente, o plano operacional é isso. Quinta fase é o planejamento financeiro. Muito importante, porque basicamente é ele que vai dizer se o seu negócio será viável ou não. Aí que você vai mensurar o valor de todos os recursos que terão que ser investidos para começar e para manter o seu negócio. Então, é o resultado em números do seu plano de negócio. Se você chegar à conclusão que o seu negócio será viável, terá que definir como esse investimento será implantado. Você inicia o planejamento financeiro dizendo quanto aquela empresa, para começar, precisará de investimento inicial. E ele é composto por 3 elementos. Os investimentos fixos é aquilo que ela precisa adquirir para funcionar na sua estrutura física e fixa que ficará. Máquinas, equipamentos, veículos, os imóveis, o mobiliário, toda a estrutura fixa que permanecerá. Esse é o investimento fixo. Existem investimentos pré-operacionais, aquilo que vai ser investido antes da atividade em si iniciar. Por exemplo, treinamento dos funcionários, uma reforma do imóvel, uma adaptação do imóvel locado, aquelas tarifas de abertura, de registro da empresa, os gastos com a propaganda de lançamento, tudo isso pré-operacional, antes das operações iniciais. E também precisa de um investimento inicial para deixar reservado como um capital de giro. O capital de giro é aquele valor que precisa estar ali, girando na empresa, para que ela tenha capacidade de pagar as suas contas em dia, mesmo no período que ela ainda não vendeu ou não recebeu pela venda. Ela precisa pagar um funcionário, precisa pagar um fornecedor, a venda ainda não foi efetuada ou foi efetuada com prazo para o cliente pagar. Então, nessa lacuna, nesse gap, ela tem ali o capital de giro para ela se manter ativo, funcionando e pagando em dia todas as suas obrigações financeiras. Depois disso, vem as suas estimativas. Ela estima quanto ela vai vender e quanto ela vai receber por essas vendas, já que ela tem uma estratégia de preço lá no plano de marketing e ela tem também um planejamento operacional que diz qual é a sua capacidade de atendimento. Então eu sei quanto eu vou vender projetando para um ano, qual é o preço, eu tenho a estimativa de receita, de faturamento, né, daqueles produtos que eu estou comercializando. Depois uma estimativa de custos, né, que são aquelas saídas de caixa necessárias para produzir aqueles produtos que eu irei vender, e uma estimativa de despesas, que são aquelas saídas de caixa mais administrativas, operacionais, aquelas despesas que saem do meu caixa, mas não tem a ver com a produção. Por isso não são custos, são despesas. Tudo isso vai me gerar, após, né, uma estimativa de lucro ou prejuízo. Ora, se eu estimei quanto eu irei receber nas minhas vendas, né, então as minhas receitas, meu faturamento, estimei quanto eu terei ali de desembolso com os custos e com as despesas, não é só eu subtrair os custos e as despesas dessa receita, que eu tenho ali um resultado, uma projeção de lucro para aquele período analisado. Geralmente é feito no período de um ano, tá? Se esse valor for negativo, aquela projeção que eu fiz remeteu a um prejuízo. Se ela for positiva, remeteu a lucro. A última fase do plano de negócios é a projeção de cenários e avaliação estratégica. São duas coisas muito importantes, porém distintas, dentro de uma fase só. Então vamos iniciar pela projeção de cenários. Nós vimos que na fase do planejamento financeiro, colocamos ali metas de vendas, que vão gerar metas de receitas e metas de lucros advindos dessa operação. Na projeção de cenários, a gente faz uma projeção de um cenário mais otimista, ou seja,
As coisas saíram melhor que se esperava, com vendas muito além do esperado, consequentemente lucros maiores, e a gente vai dizer como aproveitaríamos essa oportunidade, em que a empresa iria investir, para onde ela ia crescer, expandir, outros mercados, o que iria fazer. Ao contrário, também projetamos um cenário pessimista, onde as vendas e os lucros ficariam aquém daqueles estimados nas projeções financeiras. E aí é uma fase importante. Nós explicaríamos como nos defenderíamos e como atuaríamos ali para manter as portas abertas, quais estratégias de redução de custos, enfim, de replanejamento para se manter funcionando e ativo. Então isso dá mais solidez ainda para o seu negócio, porque investidores, por exemplo, possíveis parceiros vão olhar e vão falar, não, mesmo que não aconteça a previsão oficial aqui realizada no planejamento financeiro, ele tem estratégias para se defender caso algum imprevisto aconteça e aquilo não se saia tão bem. E por fim, a avaliação estratégica, que é justamente a sua impressão real e sincera sobre suas previsões para aquele empreendimento. Então, no plano de negócio, você pode finalizar dizendo que sim, com base em tudo que você viu, você está com um planejamento sólido e que aquele negócio tem grandes chances de ser extremamente viável e lucrativo. Ou, de forma contrária também, você pode dizer que após a avaliação estratégica, você chegou à conclusão de que aquele negócio não merece sair do papel, pelo menos por enquanto, pelo menos no cenário econômico atual, etc., qualquer circunstância. É melhor que você pare na conclusão do plano, nunca pensar assim, não, eu não tenho certeza, não, o plano disse que não, mas a minha paixão me diz que eu tenho que continuar. Cuidado, a paixão cega. Então, nesse caso, é melhor você segurar ali, já que o plano bem estudado, bem detalhado, te disse que não será tão viável do que investir tempo, investir trabalho, investir dinheiro, chamar parceiros que também vão colocar recursos ali e tudo ir por água abaixo. Portanto, a avaliação estratégica serve justamente para isso, as impressões reais sobre a viabilidade que você enxergou, que as pessoas que trabalharam com você nesse plano enxergaram nessa oportunidade de negócio, com base em todo o estudo feito, em todas as previsões e estimativas que estão contidas nesse plano. Pessoal, e para finalizar a aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre a nossa atividade avaliativa final. Não se assustem, eu não vou pedir que vocês construam um documento, plano de negócios, até porque precisaremos de um semestre inteiro para fazer o plano de negócio como ele deveria ser feito. A ideia aqui é passar para vocês a importância do plano de negócio, o que deve ser contido em cada uma de suas fases, e que sim, se você for abrir um negócio, você realmente precisa ter um plano de negócio completo e bem detalhado. Para a nossa atividade, nós vamos fazer um breve esboço, bem resumido, do que seria um plano de negócios, mas de forma bem lúdica, resumida, por meio de um formulário que vocês deverão preencher. Tá? Esse formulário vai sim conter alguns quesitos das 6 fases que tratamos aqui, mas ele é autoexplicativo e com base nas atividades que vocês já fizeram anteriormente, principalmente a avaliação 360 graus e o quadro modelo de negócios, vocês já vão ter meio caminho andado para preenchê-lo. A atividade deve ser feita na mesma parceria das atividades anteriores, afinal vocês são sócios aí, entre aspas, nesse projeto, tá? Quem estiver fazendo tudo sozinho não tem problema, pode continuar solo aí a atividade final, e vocês vão preencher as fases do plano de negócio conforme estiver solicitado no formulário, né? Todas aquelas informações. Vale 2 pontos para a nossa A2, portanto é a nossa atividade de maior peso até agora, e vocês podem contar conosco durante o processo, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos estar dispostos aqui a auxiliá-los. Pessoal, finalizo aqui agradecendo a atenção de vocês, reforçando que na aula de hoje demos apenas uma leve introdução, uma noção do que é um plano de negócios. Ele é um tema bem extenso. Eu, por exemplo, já dei uma disciplina inteira só de plano de negócios, então não é um assunto que se aprende em uma aula. Recomendo sim e muito que se vocês forem abrir realmente um negócio, se aprofundem no plano de negócio e o façam, tá? Mas desejo que vocês tenham uma excelente experiência aí fazendo essa atividade, preenchendo esse formulário e que isso, de certa forma, os capacite, os preparem para quando for necessário fazer um plano de negócios de fato, né? Para uma experiência empreendedora
real. Como de costume, estamos aqui sempre à disposição de vocês, tanto no entendimento aí dos conceitos do plano de negócio, como na prática aí da execução da atividade. Podem contar conosco. Um abraço a todas e a todos. Até a próxima aula e firmes nessa reta final.